E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado, né? Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho. Bem-vindos ao canal Enigmas da Existência. Ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Sim. Ele contava uns casos assim bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações de bizarríssimos. Aí tá tudo. O cara tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Num troço assim, bad trip. As pessoas em volta dele. Aconteciam umas coisas estranhas. Umas coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele, tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então, sabe o que é? Deixa eu te explicar. A gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que Ele é Deus e que o que Ele falou é verdade. Então, você se adequa ao que Ele diz para você fazer. Vamos supor, Ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso. E pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem está necessitado. Então, você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei. Entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Mas é muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem muito profundamente... Porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que a tua tese, segundo a tua tese, ETs e o mundo espiritual se misturam. É igual sovaco e axila. Tem uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? Sim. A gente da outra vez a gente falou um pouco sobre sobre os caras lá em Varginha, né? E os rituais. Toda a bad trip que tem em volta. Você falou disso. perseguido, mas perseguido se você confronta, porque às vezes se você tá aliançado com eles, eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será? Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Não, ele não recusou nada não, né? Ele não tava recusou. fazendo ritual pra ficar rico, né? Ali é o seguinte, o cara pedia poder. tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí quando vem a cobrança, aí acometeu uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado, né? Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei as paradas. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele falou, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho dessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir não. Então eu vou querer levar teu filho. Acabou que levou ele, logo depois levou o filho. Aí eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, assinou. Eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip, porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no lidar com essas entidades alienígenas, às vezes também, o né? contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé, ou seja, fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Dá. O segredo sobrenatural. A pessoa que não acredita que vai vencer, ela não vê, basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão, ou no estado
profundamente transformadora espiritualmente na vida dela, e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo, né? Há vários relatos que eu recebo, pô, eu nunca vi, comecei a falar, verbalizar, eu quero ver. Aí o cara ia pra mata e apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo, vai acoplar um troço lá, um encosto, um alien encosto lá, ele vai vir em diversas máscaras, né? Máscara. O Grey, o Grey, ele pode vir na forma de um Grey, por exemplo, depende da cultura do cara, da religião do cara, porque esses seres, os negativos, eles não querem que você peça pra eles irem embora, porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra, sabe? Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Existe um livro, que inclusive o Gerald McCaslin, um dos desaparecidos, pode falar depois dos caras que estão desaparecendo, né? Gerald McCaslin, ele escreve lá no livro lá um desses da Revelação, do Tom DeLonge, do Blink-182, que começou lá atrás com essa matéria New York Times, aí os maluquitos começam a se juntar, né? O vocalista e guitarrista, né? E aí tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham visto um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo, sabe? Um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir, ele não quer que você tenha medo dele e que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir, uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas tá muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta para se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo, a pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar, literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vai vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vêm com ser, às vezes é só uma luz iluminada, entendeu? Pessoal, somebody love. Não vem um humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele branco. Astacheran, essa é clássica. Astacheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, já viu? Fica na frente não, que eles soltam um Hadoukenzinho. Grandão o cara, né? Altão, bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aqui, ele fala, poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui para ajudar a humanidade a evoluir para a próxima fase evolutiva da Era de Aquários. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que está se passando por um chefe de uma confederação galáctica só para enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e vem como demônio, né, feio, e fala, posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar, hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui para lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala, você foi escolhido para ajudar a humanidade, eu só tem que assinar aqui. Eu falo, assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada para apresentar. Então, é uma linguagem tecnológica. Como é que o cara vai saber? Como é que tu vai saber, por exemplo? Já tem que soltar um Hadouken em cima dele, né? Como é que é um Hadouken? É um aleluia? Não, Saravá. não, a Bíblia fala, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, né? Então a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não conseguem mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho. Não consegue. Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo no nome de Jesus, se fosse um Astacheran, ele vai falar, isso aí é palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia. É como se nessa interpretação bíblica do nórdico, que é esse louro alto, e do reptiliano, que é um réptil grandão,
é como se os dois fossem a mesma coisa, só que o nórdico fosse esse anjo caído disfarçado de legal e o reptiliano fosse ele na sua forma que ele assumiu depois que ele se submeteu ao dragão que caiu, que é Lúcifer, né? Que a Bíblia diz no Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Então, o pai desses seres que caíram tem uma forma meio reptiliana, meio de cobra, a serpente, o dragão. Então, os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também, uma forma meio de crocodilo e tal. Tô entendendo. Então, é como se o reptiliano fosse ele sem a fantasia e o nórdico fosse ele fantasiado, como se fosse Mas os dois. sempre espiritual. Não, é físico também. Ele pode se materializar Tá fisicamente. bom, ele pode se materializar Pode, fisicamente, pode. mas ele é um ser que é do mundo espiritual. Então, depende do ser, porque o Grey, pode ser que o Grey, que é o cabeçudinho menor, pode ser que ele seja tipo um robozinho que eles usam pra fazer as tarefinhas, tipo um office boy dos caras, motoboy. Entrega isso pra mim, por favor. Então é um ser que é meio ciborgue. Às vezes, se você abrir ele, pode ser que tenha coisas metálicas, coisas. Então, ele é como se fosse uma parte orgânica e uma parte robô. Porque se tu pensar, cara, Precisa assim, abrir um portal pra esse cara pingar aqui? em termos de física, Não assim, é necessariamente. muito mais economicamente viável pra eles aparecer no teu sonho Aham. do que se materializar aqui. É muito Sai mais mais custoso, barato, né? sai mais barato. Ele precisa de materiais, para se materializar precisa de materiais, coletar os materiais, fazer a transformação, ter energia para poder juntar a matéria e criar o ser. Então é muito mais fácil vir no teu sonho, por exemplo. Qual a diferença de um sonho normal para um sonho com um fenômeno desse? O teu sonho é mais real do que a realidade, é mais real do que tá aqui, você sente isso nesse sonho. E quando você acorda, geralmente tem marcas provando isso. Vai ter um corte em você, vai ter um implante sem um ponto de entrada. E quando tem um implante, é como se fosse o pertencimento, ó. Tô colocando, implantando em você, porque agora você pertence Você é a mim, meu. eu criei uma conexão. A pessoa tem aquela visão materialista que é um GPS. Então, às vezes é uma pedrinha. Um ponto de contato. Às vezes é uma pedrinha. Ponto de acesso. É um ponto de acesso. Então você pertence a mim. Você é meu boi agora, meu gado. Agora eu tenho contato Um bad direto com trip você. da porra, então. Nunca é Total. maneiro. Mas não, a galera tem uns que acham legal. Sou privilegiado que eu recebi, eu tô aliançado com eles. Eles falaram que eu vou ajudar a humanidade. Vou contar uma história dessa, não sei se eu já contei pra você, Rony. Eu tava na igreja lá, aquela que você foi lá, Bola de Neve, igreja grande pra caramba. E eu tô pregando ali, de repente, no meio da pregação, eu vi um OVNI dentro da igreja, flutuando assim, ó. Tu Aí- piscou. Não, de olho aberto, vendo ali a nave. Aí eu falei, poxa, eu senti que era Deus mandando eu falar sobre isso. Eu falei, cara, vai queimar o filme. Eu sei que eu falo de coisas bem exóticas, né? Mas dentro da igreja, assim, a galera vai ficar escandalizada. Vou tomar uma bronca por ter falado isso, que eu não sou o dono da igreja, não. Aí eu falei, quer saber? Eu não tô nem aí, meu irmão. Cheguei, parei no meio da história. Falei, pessoal, vou ter que falar um negócio. Vocês me perdoem, peço licença, mas eu tô vendo um OVNI dentro da igreja aqui. E isso é para alguém que tá aqui e você, por gentileza, me procure no final do culto. Ok, continuei a pregação. Ficou todo... Aí terminou a pregação, veio uma filinha de pessoas para falar comigo. Aí um é porque tava com um encravado, outra mulher saiu de casa, outra tá doente, isso aqui. Falei, ih, rapaz, não veio ninguém, né? Cara, o último, chegou e falou, tipo assim, ó, segredo, né? Aí chega aí, olha, eu não acredito nessas paradas e eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, mas essa noite eu sonhei que eu tava deitado na minha cama e eu acordei, mas dentro do sonho, e tinham vários desses alienígenas Grey, né? Ele não falou Grey, mas esses cabeçudinhos. Aham. E aí eu não conseguia me mexer e eles começaram a fazer algum tipo de experimento na minha mão. E aí a minha mão no sonho começou a arder, queimar, e quando eu acordei, minha mão ainda estava queimando e apareceu essa marca aqui na minha mão. Ele me mostrou uma bolinha vermelha e ele falou, encosta aqui. Aí você via que tinha algo sólido ali dentro. E ele falou, o que é isso? Falei, então, eles te marcaram. Aí ele, agora, como é que faz? Falei, a primeira etapa do que eu vou poder fazer aqui vou pegar um óleo ungido, vou ungir essa parte aqui da tua mão e vou repreender qualquer tipo de conexão e acesso deles a você. A gente vai cancelar essa parada. O ideal é você tirar, entendeu? Eu acho importante tirar. Porém, às vezes o cara vai tirar e ele se ferra, né? Ah, é? Dependendo do cara, aí dá problema. O que pode acontecer? Cara, uma das hipóteses, lá em Varginha morreu um policial chamado Marco Elixerese, né? Ah. E aí discutem se ele teria... O que aconteceu com ele? Ele foi... logo depois da operação lá de captura, ele teve aqui na axila, próxima axila aqui, algo
que teve que ser tirado por um médico da polícia. Né? Foi drenado o material dali. Como se fosse um furúnculo, Aí né? dizem que era um furúnculo ou uma espinha e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias, né? Em Mas alguns teve dias ele foi gente- internado. Não e foi... tem uma tese de que quando ele segurou o bicho com a unha arranhou ele aqui? Tem uma hipótese, né? Que o bicho arranhou ele, esse arranhão Entrou gerou. algum vírus, alguma coisa. Agora, o que falam dos médicos, o relato médico era que seria algo como se fosse tivesse querendo quase sair, como se fosse um furúnculo, algo desse tipo. Sei. Então pode ser um furúnculo, pode ser a hipótese do corte, mas eu acho menos provável por conta dos relatos. Os Tá? relatos vão mais pra Mais na direção de ter algo. um tá? calombo. Um então. calombo, alguma coisa, ou um furúnculo. E o cara deu muito azar e, porra, aí falam, pô, o médico fez assim, psi, tava com preguiça, não depilou o cara. Falei, mas, porra, um cara de 20 anos, tirar um furúnculo e morrer em uma semana, um policial de 20 anos em boa forma. Não, ele morreu, me corrija se eu estiver errado. O sistema imunológico do cara sumiu. É como se fosse super AIDS, assim. A defesa. Nem o cara ficou sem defesa. Nem o corpo. antibiótico funcionava, e o cara em uma semana morreu. Agora, assim, outra hipótese pra mim, que é mais plausível de acordo com os fenômenos, é o simples contato com o ser fez aparecer um implante nele ali. Uma substância, uma pedra, um metal, uma coisa implantada pelo fenômeno no policial, pelo contato que ele teve, que aí já é uma coisa, um avistamento físico com uma extrapolação de implante não físico que vira uma coisa, uma marca. E aí quando você tirou, desencadeou esse problema. Você não podia tirar esse negócio. Quem tinha um implante desse era o Irã Holanda, comandante da Operação Prada, Força Aérea, ele mostra no vídeo, aí balança, tira. Depois a gente falar do caso Cláudio lá, que o Edson tá pesquisando, e eu tô ajudando ele lá com contato com o governo. Alguns militares tiveram contato com o fenômeno e acordaram com o implante. Então isso é realmente normal. E a galera já tirou cirurgicamente e estudaram alguns desses implantes. Alguns parecem ser meio orgânicos, assim. Até tem tentáculos, às vezes se mexe. Alguns fogem, alguns, os militares... militar tem muito implante. Dá olé no... Os médicos militares vão tirar o troço anda na pele e sai correndo. Ainda grita assim, olé! Isso os denunciantes dos Estados Unidos já estão tratando. Eles já falam abertamente sobre isso, né? Que os caras têm muito implante. Então tem essa questão bizarra dos implantes. Mas você já viu falar que alguns... Eu já vi imagens, né? Alguns são mais orgânicos, com tentáculos, e outros são mais metálicos mesmo. Tem vários até com tipos, ligas que a galera não conhecia, né? E assim, tem um médico aqui, o Gatti, mandar um abraço pra ele, faz até doutorado lá na USP. Ele é oncologista e às vezes pessoas com câncer terminal aparecem com os implantes desses. Por quê? Na minha visão, a pessoa quando tem uma doença terminal, ela fica muito para baixo, muito negativa, e aí começa a abrir uma porta para esses seres. E muitas vezes eles vêm dando cura. Então acontece muito assim, relato, por exemplo. Tô com uma doença terminal, às vezes uma doença grave, e aí tô negativo, abre a porta, esse ser vem no meu sonho, fala assim, pô, vim aqui te curar, cara. Não, por favor, me cure. E aí cura, só que a pessoa tem a depressão. E aí começa a parte física melhora, mas a parte mental começa a deteriorar totalmente e pode, inclusive, culminar numa coisa horrorosa. Então, Como é que mais ou menos o modus desse, operandi. desse cara aí que você falou, doutor?